E se a pergunta mais dolorosa já feita na história do rock, o simples "já pegaram?", tivesse sido feita por um homem que, no mesmo instante em que a fazia, garantia que você nunca, jamais pegaria? Não é um enigma. Descreve um acontecimento real, um dos mais estranhos e mais tristes de toda a história do Pink Floyd, e ele se deu numa sala de escola no oeste de Londres, no início de 1968, nas últimas semanas antes de a banda desistir do homem que a fundara. Syd Barrett, já deslizando para a desintegração mental que definiria o resto da sua vida, plantou-se diante dos colegas e anunciou que tinha uma canção nova para eles aprenderem. E o nome dela era Have You Got It Yet? Já pegaram? E então passou horas tentando ensiná-la, e ela não podia ser ensinada. Porque cada vez que a banda começava a pegá-la, cada vez que chegavam ao refrão e se preparavam para responder à pergunta do título, Syd mudava a canção. A melodia se deslocava, os acordes se mexiam, a estrutura se reorganizava por baixo dos dedos deles, de modo que aquilo que tinham acabado de aprender já estava errado, e a resposta ao "já pegaram" estava garantidamente sempre condenada a ser não. Roger Waters, que estava lá, contou depois que ficou naquela sala pelo que pareceu uma eternidade enquanto Syd cantava uma pergunta, e ele tentava explicar que Syd a mudava sem parar e que ele não conseguia acompanhar. Nick Mason, que também estava, chamou aquilo de a última e inspirada demonstração de toda a raiva e de toda a frustração de Syd. Era uma canção feita para ser impossível, uma composição cujo único conteúdo verdadeiro era que ela não podia ser composta. E eu quero argumentar que talvez seja a coisa mais honesta que Syd Barrett já fez. Para entender por que ela pesa tanto, é preciso entender o momento em que chegou. Porque aqui o contexto é tudo. No início de 1968, Syd Barrett era o problema que o resto do Pink Floyd não sabia como resolver. Fora o líder, o cantor, o compositor, o menino prodígio psicodélico cuja visão definira o primeiro som da banda e cuja genialidade os levara à beira do estrelato. E estava se despedaçando. A pressão da fama e, acima de tudo, um consumo extraordinário de LSD haviam se combinado para desfiar algo dentro dele, e o seu comportamento se tornara errático, imprevisível, assustador. Ficara incomunicável, às vezes catatônico no palco, encarando as plateias sem tocar, desafinando a guitarra no meio da canção, afundando em silêncios que ninguém alcançava. E a banda, desesperada para não perder o embalo que passara anos construindo, acabara de trazer um quinto membro, o guitarrista David Gilmour, um velho amigo de Syd, a princípio como um modo de cobrir a falta de confiabilidade de Barrett, de ter alguém que pudesse tocar as partes quando Syd não pudesse ou não quisesse. Barrett entendia exatamente o que aquilo significava. Mason registrou que Syd via Gilmour como um intruso, o substituto sendo deslizado em silêncio para o lugar ao seu lado, e ele não estava errado. A banda estava, na prática, ensaiando a remoção dele na frente dele. E é nessa atmosfera, nessa sala pesada com o saber não dito de que Syd estava sendo empurrado para fora da própria banda, que ele trouxe uma canção chamada Já Pegaram? E a tornou impossível de pegar. Agora pense no que esse gesto de fato é, porque ele opera em vários níveis ao mesmo tempo, e cada um é mais devastador que o anterior. No nível mais simples, é uma sabotagem e possivelmente uma vingança. Eis um homem que sabe que está sendo substituído, que vê o intruso de pé na sala, pronto para aprender as suas canções e tocá-las melhor do que ele agora consegue. E que responde escrevendo uma canção que não pode ser aprendida.
na qual o intruso e todos os outros vão fracassar para sempre, que mantém a banda presa na posição humilhante de nunca conseguir pegá-la. Lida assim: já pegaram? É uma piada cruel. Um dedo médio erguido contra os colegas que o abandonavam. Um modo de dizer: vocês querem as minhas canções, querem o meu lugar, então tomem esta. E vejam-se fracassar nela pelo resto do tempo. Há uma crueldade genuína nisso, e Waters e Mason sentiram a ferroada. Mas se fosse só isso, seria apenas maldade. E não é apenas maldade. É algo muito mais estranho e muito mais profundo. Porque a canção é também um retrato perfeito e insuportável de exatamente o que estava acontecendo dentro da mente de Syd Barrett. Porque é disto que você não escapa depois de ver. Uma canção cuja característica definidora é que ela muda cada vez que você tenta agarrá-la, que não fica parada tempo suficiente para ser pega, que se dissolve no instante em que alguém tenta fixá-la. Não é só um trote. É uma imagem sonora, precisa de uma consciência em desintegração. É assim que é dentro de uma mente que já não consegue segurar uma forma estável, que não consegue fixar uma ideia tempo suficiente para comunicá-la, que fica deslizando, mudando, reorganizando-se de modo que nada se coagula. De modo que o pensamento que você ia partilhar já se foi quando as palavras chegam. Mayweather, have you got it yet? É o som da cognição estilhaçada pela droga ou pela doença, vista por dentro, traduzida em música, uma estrutura que recusa a estrutura, em um sentido que foge no momento em que é abordado. E o título, a pergunta que Syd repetia, torna-se quase dolorosa demais de contemplar sob essa luz. Já pegaram? É a pergunta que toda pessoa perdendo a razão faz em silêncio a todos ao seu redor. Vocês me entendem, conseguem me acompanhar, estão recebendo o que tento enviar. E a resposta terrível que a canção encena é não. Não, não. Vocês não pegaram. Nunca vão pegar. Porque eu já não consigo entregar isto numa forma que vocês pudessem segurar. Syd construiu uma canção a partir da experiência de já não conseguir ser compreendido. E então perguntou à banda, uma e outra vez, se tinham compreendido, sabendo que nunca compreenderiam. E é aqui que o objeto se torna genuinamente trágico e não apenas triste. E onde eu preciso ser honesto com você sobre algo que não pode ser resolvido. Porque todo o horror de Have you got it yet? Mora numa pergunta que não podemos responder. Foi deliberado? Syd Barrett sabia o que estava fazendo. Foi um ato lúcido, brilhante, amargo de sabotagem artística. Um homem em pleno controle das suas faculdades, construindo uma vingança elaborada e uma metáfora elaborada, escolhendo conscientemente fazer uma canção impossível de aprender, como comentário sobre a própria situação? Ou foi puro sintoma? A saída involuntária de uma mente que genuinamente já não conseguia tocar uma canção 2 vezes do mesmo jeito, que mudava a composição não como estratégia, mas porque já não era capaz de não a mudar. Porque manter uma forma estável se tornara neurologicamente impossível. Waters pareceu achar que havia genialidade deliberada nisso, chamando-a de autêntica expressão de genialidade louca. Mas essa própria expressão, genialidade louca, é a pergunta inteira e sem resposta comprimida em 2 palavras, porque se recusa a escolher entre a loucura e a genialidade. E talvez não possa escolher. E talvez seja esse o ponto. Eis a possibilidade insuportável. Talvez no estágio a que Syd chegara, já não houvesse diferença alguma entre as duas. Talvez a última obra de arte lúcida e o primeiro sintoma puro fossem o mesmo ato. Talvez Have You Got It Yet seja ao mesmo tempo a coisa mais controlada que Syd já fez e a mais descontrolada.
uma sabotagem que ele escolheu e um colapso que ele sofreu, ocupando exatamente as mesmas notas. De modo que você não consegue separar o artista da doença, porque naquele momento eles se tornaram uma só pessoa. É, nesse sentido, uma imagem dupla feita de som e de dor. Uma coisa que se lê como genialidade aguda de um ângulo e como colapso indefeso do outro. E se recusa a deixar você decidir qual é verdadeira. Há um detalhe que aprofunda isto até o ponto de partir o coração. E ele vem do que aconteceu depois que Sid deixou a banda. Porque Have You Got It Yet não foi, ao que se descobriu, uma performance única, um único golpe calculado que ele deu e depois abandonou. Quando Barrett foi fazer os seus discos solo, depois que o Pink Floyd o dispensara, a mesma coisa continuou acontecendo. Os que estiveram perto das sessões relataram que Sid parecia determinado a nunca tocar uma canção do mesmo jeito duas vezes, que as composições continuavam se deslocando e mudando sob ele exatamente como Have You Got It Yet havia mudado. Que o fenômeno não era uma piada contada uma vez, mas uma condição permanente do modo como a sua mente agora funcionava. E este é o detalhe que faz o pêndulo pender, ao menos para mim, para longe da leitura da crueldade pura e calculada e em direção a algo muito mais devastador. Se ele o fez uma vez, numa sala em que estava sendo substituído, você pode chamar de vingança. Mas se o fez sempre, em toda parte, sozinho, sem banda alguma para punir e sem intruso algum para despeitar, então não foi estratégia nenhuma. Foi simplesmente aquilo em que ele se tornara. Um homem para quem a mesma coisa nunca poderia ser tocada duas vezes, para quem toda a forma se dissolvia assim que era feita. Para quem a resposta ao "já pegaram" era permanente, tragicamente não. A leitura da vingança exige uma plateia a punir. A leitura do sintoma não precisa de ninguém. E Sid continuou incapaz de segurar uma canção parada muito depois de a plateia ter ido embora. Então, deixa eu reunir tudo, porque Have You Got It Yet é um objeto menor que os grandes álbuns e as capas famosas, e ainda assim talvez corte mais fundo que qualquer um deles, e merece ser entendido pelo que de fato é. É a última coisa que Syd Barrett deu ao Pink Floyd, e é uma canção que não pode ser tocada, que nunca foi feita para ser pega, cujo único assunto verdadeiro é a impossibilidade de ser compreendido. É ao mesmo tempo, e inseparavelmente, uma piada amarga dirigida aos colegas que o abandonavam. Um retrato musical preciso de uma mente se despedaçando por dentro. E uma pergunta: já pegaram? Que um homem perdendo o domínio do mundo continuou fazendo às pessoas que já não conseguiam segui-lo, sabendo que a resposta seria sempre não. E o seu horror mais fundo é que não conseguimos decidir. E nem ele conseguia, e nem Waters de pé naquela sala por horas. Se estávamos vendo o último lampejo de um gênio ou a primeira erupção plena de uma doença. Porque a essa altura, elas se haviam tornado a mesma coisa. Ele entrou numa sala onde os amigos o substituíam em silêncio, e em vez de um discurso de despedida, entregou-lhes uma canção construída a partir da experiência exata de já não ser alcançável. E então lhes perguntou, sem parar, se tinham pegado. E não tinham. E ele foi embora. E de certo modo, nenhum de nós pegou ainda. Porque a canção fez exatamente aquilo para que foi feita. Tornou-se impossível de segurar, e continua impossível de segurar, mais de 50 anos depois. O que talvez seja o único jeito pelo qual um homem que já não conseguia ser compreendido poderia garantir que a sua última mensagem jamais fosse reduzida, resolvida ou explicada. Se você quiser o resto da história de Sid,
O arco inteiro do menino brilhante que fundou o Pink Floyd e depois desapareceu dentro de si enquanto a banda que ele construiu foi conquistar o mundo. Ela atravessa todo o meu dossiê sobre a banda e o link está esperando no comentário fixado. Mas o coração desta é uma única canção impossível e a pergunta que ela não para de fazer. Deixo então essa pergunta, a mesma que Sid fez a uma sala cheia de pessoas que o amavam e já não conseguiam alcançá-lo. E que a canção ainda faz a todos nós. Já pegaram? E se a resposta honesta, depois de todos estes anos, ainda for não? Pergunte a si mesmo se esse fracasso é nosso ou se foi, o tempo todo, a coisa mais verdadeira que lhe restava dizer. Onde a arte não consola, ela autopsia.